May it be an evening star. Holocausto é uma palavra de origem grega que significa sacrifício pelo fogo. Tem origens remotas em sacrifícios e rituais religiosos da antiguidade, em que plantas e animais, e até mesmo seres humanos, eram oferecidos às divindades, sendo completamente queimados durante o ritual. A partir deste uso, holocausto quer dizer cremação dos corpos. Esse tipo de imolação corpórea post-mortem também foi usado por tribos judaicas, como se evidencia no livro do Êxodo. Então, Jetro, sogro de Moisés, trouxe o holocausto e sacrifício para Deus. Também é encontrada a referência na Bíblia Católica, onde a palavra holocausto é citada no livro do Êxodo, capítulo 40, versículo 6. E porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da revelação. A partir do século XIX, a palavra holocausto passou a designar grandes catástrofes e massacres, até que após a Segunda Guerra Mundial, o termo holocausto foi utilizado especificamente para se referir ao extermínio de milhões de pessoas que faziam parte de grupos politicamente indesejados pelo então regime nazista fundado por Adolf Hitler. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história do Holocausto. O Holocausto foi uma prática de perseguição política, étnica, religiosa e sexual estabelecida durante os anos de governo nazista de Adolf Hitler. Segundo a ideologia nazista, a Alemanha deveria superar todos os entraves que impediam a formação de uma nação composta por seres superiores. Segundo essa mesma ideia, o povo legitimamente alemão era descendente dos arianos, um antigo povo que, segundo os etnólogos europeus do século XIX, tinham pele branca e deram origem à civilização europeia. Desta forma, para que a supremacia racial ariana fosse conquistada pelo povo alemão, o governo de Hitler passou a pregar o ódio contra aqueles que impediam a pureza racial dentro do território alemão. Segundo o discurso nazista, os maiores culpados por impedirem esse processo de hegemonia étnica eram os ciganos e, principalmente, os judeus. Com isso, Hitler passou a perseguir e forçar o isolamento em guetos do povo judeu da Alemanha. Dado o início da Segunda Guerra, o governo nazista criou campos de concentração, onde os judeus e ciganos eram forçados a viver e trabalhar. Nos campos, os concentrados eram obrigados a trabalhar nas indústrias vitais para a sustentação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Além disso, os ocupantes dos campos viviam em condições insalubres, tinham péssima alimentação, sofriam torturas e eram utilizados como cobaias em experimentos científicos. Além dos judeus e ciganos, outros grupos sociais também foram perseguidos pelo regime nazista e levados aos campos de concentração. Haviam militantes comunistas, homossexuais, eslavos, deficientes motores, deficientes mentais, prisioneiros de guerra soviéticos, membros da elite intelectual polonesa, russa e de outros países do leste europeu, além de ativistas políticos, testemunhas de Jeová, alguns sacerdotes católicos, alguns membros mórmons e sindicalistas, pacientes psiquiátricos e criminosos de delito comum também sofreram
com os horrores do Holocausto. Escravos de todos os países ocupados são levados à Alemanha para servir as indústrias de guerra de Hitler. No fim de 1944, 4.795.000 homens e mulheres foram deportados para a Alemanha, vindos da Rússia, Polônia, França, Holanda, Iugoslávia e Itália. Eram presos nas ruas ou em casa. Eram transportados em carros de boi e muitos morriam no caminho. Na Europa Oriental, Himmler organiza enormes campos de concentração. Eles engolem milhares de pessoas. Os saudáveis se tornam trabalhadores escravos nas fábricas alemãs. Os outros são condenados. Pessoas de toda a Europa ocupada são trazidas. São uma massa numerosa sem nome. O trabalho dá liberdade, declarou Rudolf Hess. Ele era o comandante do campo de concentração de Auschwitz. Mas as únicas pessoas livres desse mundo estavam mortas. Interrogado depois da guerra, Hess declarou que em Auschwitz, 2,5 milhões de pessoas foram mortas. A maioria de poloneses, russos, ciganos e judeus. Foi ideia de Hess usar o gás cianeto para o extermínio em massa de seres humanos. Uma vez ele escreveu: garante uma morte rápida e certa, especialmente em câmaras secas e lotadas. Condenados eram levados a câmaras que foram construídas como chuveiros comuns. Primeiro vinham as mulheres e as crianças. As portas eram trancadas e o gás introduzido por ventiladores. Depois de 20 minutos no máximo, todos estavam mortos. Os dentes de ouro das vítimas e os cabelos das mulheres eram retirados. Os corpos eram queimados. Os 2 crematórios de Auschwitz tinham uma capacidade de 2.000 corpos por dia. Não podiam cremar mais por causa do risco de danificar as instalações. A maior quantidade de gás no campo foi no verão de 1944. Em menos de 2 meses, a maioria de um grupo de 400.000 judeus da Hungria foram envenenados até a morte. Essa ação foi comandada pelo oficial da SS Adolf Eichmann. Esse carrasco que manteve o anonimato é um dos criminosos que ainda estavam soltos após 15 anos da rendição alemã. Agentes israelenses o capturaram em um esconderijo. A SS exterminou sistematicamente seres humanos. Como primeiro passo para uma nova ordem na Europa baseada na raça, sob o comando de um homem que passou sua juventude em bairros pobres de Viena, ele descobriu que o que ele mais odiava eram os judeus. Ele reuniu poder suficiente para ordenar o assassinato de milhões de pessoas. E as pessoas obedeciam. Ordens são ordens. Mas os condenados à morte ou à escravidão nem sempre aceitam o destino. Em abril de 1943, Himmler ordena o fim do gueto de Varsóvia e o transporte dos judeus para campos de concentração. Durante quase 3 semanas, os habitantes do gueto resistiram à SS e à polícia. Cada casa era sistematicamente queimada. Aos habitantes ficava a escolha de morrer na batalha ou de pular das varandas.
Terminada a revolta, os vitoriosos tomaram as armas. 9 rifles, 59 pistolas, algumas centenas de granadas. Pela primeira vez, as vítimas sem armas enfrentam seus executores. Eles sabiam que tinham que morrer, mas queriam morrer de pé. O campo de trabalho escravo em Nordhausen, na Alemanha, liberado pela 3ª Divisão Blindada do 1º Exército. Pelo menos 3.000 prisioneiros políticos morreram nas mãos brutais das tropas da SS e os criminosos alemães perdoados que eram guardas de campo. Cerca de 2.000 ainda estão vivos e muitos deles fracos demais para se moverem. Permaneceram jogados em meio aos mortos, onde conseguiram sobreviver com as rações escassas. Nordhausen se tornou um depósito de escravos considerados inaptos para o trabalho nas fábricas subterrâneas de bombas V e outros campos de fábricas alemães. Esses esqueletos humanos são na maioria poloneses e russos, com franceses e outras nacionalidades também encontrados em números significativos entre o pessoal de campo. Equipes médicas americanas removem os sobreviventes. Eles serão tratados em hospitais aliados. Foi ordenado que o burgomestre de Nordhausen fornecesse 600 homens civis alemães para enterrar os 2.500 corpos não sepultados do campo. Um padre faz a extrema-unção dos mortos enquanto os corpos são transportados para serem enterrados nas montanhas. A maioria das vítimas esteve presa por até 5 anos. Morreram de fome, espancamento ou foram metralhados pelos alemães. No campo de Ohrdruf, próximo a Gotha, na Alemanha, os generais Dwight Eisenhower e Omar Bradley fazem uma inspeção do alto comando no local onde mais de 4.000 prisioneiros políticos foram mortos em 8 meses. Este campo foi libertado pelas tropas do 3º Exército do General Patton. General Eisenhower disse aos congressistas americanos, convidados para ver as atrocidades, que o tratamento bárbaro recebido por estas pessoas nos campos de concentração alemães é quase inacreditável. Quero que vocês vejam por si mesmos e sejam os porta-vozes para os Estados Unidos. Em Penig, Alemanha, um campo de concentração tomado pela 6ª Divisão Blindada abrigava principalmente húngaros de posse e prestígio em seu país de origem. As mulheres mostram as cicatrizes da existência miserável nas prisões comandadas pelos nazistas. A Cruz Vermelha Americana trata dos prisioneiros doentes. Casos de tuberculose e tifo são numerosos. O hospital para onde as mulheres são levadas pertence à Força Aérea Alemã. Sob a supervisão da nossa Cruz Vermelha, os nazistas são obrigados a cuidar dos pacientes.
As mulheres serão cuidadas por enfermeiras alemãs. Esta transferência de vítimas do campo de concentração de Penning foi realizada no dia 17 de abril. Neste celeiro em Gardelegen, próximo ao rio Elba, aconteceu um massacre perpetrado por tropas da SS. 700 presos foram queimados e metralhados logo antes da chegada das tropas americanas. Apenas alguns conseguiram sobreviver e em 19 de abril, uma ordem foi enviada aos cidadãos de Gardelegen que marcharam ao cemitério com pás e cruzes de madeira. O exército decreta que mesmo que sob baionetas, eles cavarão sepulturas individuais para cada um dos 1.100 trabalhadores escravos e presos políticos. Cada sepultura terá 1,80 m de comprimento, 1,80 m de profundidade e 90 centímetros de largura. Buchenwald. Num boletim oficial enviado do Supremo Quartel-General Aliado, este campo é chamado de Fábrica de Extermínio, contendo fornos com capacidade para cerca de 400 corpos por dia, funcionando por 10 horas. Todos os corpos foram reduzidos a cinzas. O campo de Buchenwald foi fundado quando o Partido Nazista chegou ao poder em 1933 e operou continuamente desde então. A maior parte de seus prisioneiros vieram no início da Segunda Guerra Mundial e entre os prisioneiros estiveram lideranças de toda a Europa. Quando os americanos o tomaram em 10 de abril, restavam apenas cerca de 20.000 da população total de 80.000. O resultado da falta de cuidado num caso grave de frieira. 1.200 civis trazidos da cidade vizinha de Weimar iniciaram um passeio forçado pelo campo. Há muitas caras sorridentes e, de acordo com os boletins no começo, os alemães agiram como se fosse uma encenação para enganá-los. Então são mostradas as evidências do horror, brutalidade e indecência humana. A vitrine de couro. Sobre a mesa está um abajur feito de pele humana. Grandes pedaços de pele foram usados para pintar figuras, muitas delas de natureza obscena. Há 2 cabeças encolhidas a 1/5 de seu tamanho original. Estas e outras exibições de origem nazista são mostradas aos habitantes da cidade. As câmeras registram a mudança na expressão facial enquanto os cidadãos de Weimar vão embora. Este campo de concentração foi o primeiro a ser visitado pela delegação de 10 homens do Congresso americano. Correspondentes cobrindo a história de Buchenwald deram bastante destaque à aparência bem vestida e bem alimentada da população civil alemã desta região. Um campo de concentração próximo a Leipzig, onde 220 prisioneiros morreram queimados. Eles foram atraídos a um galpão sob o pretexto de serem alimentados. O prédio tinha sido borrifado com líquido inflamável incendiado por guardas da SS. Os mortos mostrados em posições paralisadas são prisioneiros que foram baleados enquanto fugiam da estrutura em chamas ou eletrocutados pelo arame das cercas, que era um obstáculo final para os que fugiam das chamas. As vítimas de Leipzig eram russos, tchecos, poloneses e franceses. As vítimas são observadas por uma mulher russa libertada do trabalho escravo. O número exato de pessoas mortas durante o Holocausto nazista continua a ser objeto de pesquisa. Documentos liberados pelo Reino Unido e União Soviética indicam que morreram aproximadamente 7 milhões de polacos, 6 milhões e 100 mil judeus,
6 milhões de outros civis eslavos, 4 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos, 1.500.000 dissidentes políticos, 800 mil ciganos, 300 mil deficientes, 25 mil homossexuais e 5 mil testemunhas de Jeová. Com o fim dos conflitos da Segunda Guerra e a derrota alemã, muitos oficiais do exército alemão decidiram assassinar os concentrados. Tal medida seria tomada com o intuito de acobertar todas as atrocidades praticadas nos vários campos de concentração espalhados pela Europa. Porém, as tropas francesas, britânicas e norte-americanas conseguiram expor a carnificina promovida pelos nazistas alemães. Depois de renderem os exércitos alemães, seus principais líderes foram julgados por um tribunal internacional criado na cidade alemã de Nuremberg. Com o fim do julgamento, muitos deles foram condenados à morte sob a alegação de praticarem crimes de guerra. Atualmente, o termo Holocausto é novamente utilizado para descrever as grandes tragédias, sejam elas ocorridas antes ou depois da Segunda Guerra Mundial. Muitas vezes, a palavra Holocausto tem sido usada para designar qualquer extermínio de vidas humanas executado de forma deliberada e maciça.